Espírito Santo, a mensagem, o texto que vem de imediato na nossa cabeça é exatamente Atos capítulo 2, e a gente começa por aqui, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Dá uma pausa. Isso foi uma orientação do próprio Jesus. Ele pediu aos discípulos que não se afastassem de Jerusalém, e inclusive por causa do próprio Jesus, ao se encontrar com 2 discípulos que estavam no caminho da cidade de Emaús, eles voltaram e obedeceram, voltaram para Jerusalém. Então aqui, nós vamos ler a respeito do dia de Pentecostes. Esse dia de Pentecostes, a gente pode encontrar lá no Antigo Testamento. Era uma das 3 principais festas do povo judeu. Inclusive, o primeiro lugar, fala lá em Êxodo. E uma das principais festas já acontecia lá, que eles comemoravam a saída, a libertação do povo do Egito. Quando acontecia a Páscoa, Pentecostes, que significa 50º, uma média de 50 dias depois, eles tinham essa comemoração. Volta a dizer, Pentecostes significa 50º, então por volta de 50 dias depois da Páscoa. Aqui, como vocês sabem, houve a Páscoa e Jesus ainda estava vivo, e logo depois ele foi pego e foi torturado e foi levantado no madeiro. Então a gente está falando de um dia, mais ou menos quase 2 meses da morte de Jesus. Quem já perdeu alguém que você ama, você sabe que ainda em 2 meses a pessoa ainda está com as emoções à flor da pele, e ela ainda está com um sentimento muito forte. Você sabe que o que eu estou falando é verdade. Quando você perde alguém que você ama, 2 meses, o sentimento ainda, a dor, a tristeza ainda é muito forte. Então, quase 2 meses depois, eles estavam reunidos, e era um dia especial. Dia esse que as pessoas de toda a nação, todos os judeus e pessoas de outras nações, vinham para Jerusalém para apresentar a sua oferta, o seu sacrifício, para participar dessa festa. Então tinha pessoas, irmãos, de todas as cidades, todas as partes do mundo tinha pessoas. Entre essas, tinha os discípulos, um pouco mais de 100 discípulos estavam ali, uma média de 120 discípulos. Pastora, não era 12? Não, tinha outros discípulos também, vocês sabem disso, né? Jesus ainda levantou ainda outros. E tinha mais ou menos 120 discípulos ali, todos reunidos, sentimento forte. Jesus, em pouco tempo ele havia sido assassinado. Todo mundo estava, irmãos, arrasado. A gente imagina isso pelos discípulos no caminho de Emaús, que estavam com tanta tristeza que eles não conseguiram nem reconhecer quem caminhava e quem falava com eles, de tão triste que eles estavam. Assim estava o coração do povo, assim estava o coração dos discípulos, das pessoas, dos cristãos, que ainda não havia recebido esse nome cristão. Assim estava o coração deles, tristes, arrasados por tudo aquilo que eles viram, por ter acompanhado Jesus, por ter visto as maravilhas que Jesus operou e por ter visto a morte terrível a que Jesus foi subjugado. Então havia um sentimento de profunda tristeza, e eles estavam tão preocupados. A tristeza é muito importante que a gente entenda isso. Essa tristeza, o motivo era Jesus, o motivo, Jesus Cristo. Mas dentro do coração deles ardia uma palavra. Jesus assim: eu irei, mas eu virei e vos levarei para mim mesmo. Então a promessa de retornar, de voltar, dentro deles ardia essa promessa. De tal maneira, irmãos, que eles acreditavam que Jesus ia voltar semana que vem, mês que vem Jesus já voltou. E estavam tão preocupados, tão voltados
para essa promessa, que abandonaram as suas casas, venderam seus terrenos, venderam o seu próprio negócio, viveram em comunidades, e ali eles estavam na expectativa de que Jesus já estava chegando. Talvez ele venha amanhã, talvez ele venha essa madrugada. Ele falou que a gente não sabe a hora, no dia, à meia-noite, então talvez essa madrugada ele vai vir. Nessa expectativa é que eles estavam. E o coração totalmente voltado para esse acontecimento. Um coração contrito e quebrantado. Coisa de raro acontecimento no dia de hoje. Versículo 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Dá uma pausa. Primeira vez que o Espírito Santo desceu. Essa é a vez que o Espírito Santo desceu e a promessa se cumpriu. Promessa essa que foi dita primeiramente pelo livro de Joel, capítulo 2, e que se cumpriu aqui no dia de Pentecostes. A gente não vai lá, senão vai demorar muito, mas está lá em Joel capítulo 2. E aconteceu de uma maneira sobrenatural. Mas por que hoje não entra esse vento impetuoso? Desceu, não subiu, ele continua aqui, continua no nosso meio. E isso era necessário que acontecesse. O próprio Jesus Cristo disse: é necessário que ele venha, e se eu não for, ele não vai vir. E lógico, né, que os discípulos e que as pessoas que amavam Jesus, as Marias e tantas outras pessoas que respeitavam e amavam Jesus Cristo, queriam Jesus Cristo ali, lógico que queriam Jesus Cristo ali. Mas Jesus no seu corpo, depois que ressuscitou, ele não ficou. Um corpo, irmãos, indefinido, que a gente não tem como definir. Não existe uma forma de eu dizer que o corpo de Jesus era carnal, porque se era carnal, então como atravessou a parede? Mas também não posso dizer que é um corpo espiritual. Não é um corpo espiritual, porque pode ser tocado e pode ser abraçado. Então, que corpo é esse? Nem eu e nem ninguém nesse mundo vai poder dizer para você que tipo de corpo é aquele. Mas aquele corpo que Jesus ressuscitou não poderia ficar aqui, apesar de atravessar a parede. Ele não poderia ficar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele diz: eu vou, e virá alguém do mesmo tipo, porque no hebraico é isso que significa. Um outro, lá na tradução original hebraica, significa alguém do mesmo tipo. Ele vai vir, e ele não vai estar apenas com vocês, mas ele vai estar dentro de vocês. Ele vai poder estar em todos os lugares. Ele vai consolar, vai guiar, e ele tem várias funções, o Espírito Santo. E Jesus, ele estava falando de uma pessoa, como Jesus é uma pessoa. No versículo 3: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Dá uma pausa. Quem estava concedendo esse milagre era o Espírito Santo. Hoje a gente não vai entrar nesse mérito da línguas estranhas e línguas estrangeiras e dialeto e línguas dos anjos. A gente não vai entrar nesse mérito. Mas o que aconteceu ali foi algo sobrenatural. O Espírito Santo desceu e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Ficaram cheios. Há vários teólogos, várias igrejas que defendem o fato de isso aconteceu naquele dia, ao falar em línguas, e hoje em dia não acontece. Inclusive, pesquisando, eu estava vendo em que eles se apoiam no versículo que diz lá em Coríntios capítulo 13, que havendo profecias desaparecerão,
Vamos dar uma olhada no que está escrito lá, Coríntios 13, rapidinho. A gente nem vai voltar para esse capítulo aqui, provavelmente não. Coríntios capítulo 13. Primeiro, tá? E eles se baseiam exatamente nesse versículo aqui, capítulo 13 de 1 Coríntios. O versículo é o 9. Essa é a base para eles dizerem que não existe mais esse negócio de receber o batismo. Sabe o que eles falam? Eles falam que a partir do momento em que a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo já está com aquela pessoa, ela já tem o Espírito Santo. Mas eu vou pegar alguns versículos aqui pelo qual eu declaro discordar absolutamente dessas pessoas. Até porque eu tenho que defender, irmão, uma experiência que eu tive, que ninguém me contou, mas eu tive. Então, eles se baseiam aqui, eles assim, não tem esse negócio de falar em línguas, batismo com o Espírito Santo, isso aí não acontece mais, acabou, porque Deus revelou para o apóstolo Paulo que iria acabar. No versículo 8 diz assim, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Dá uma pausa. Daqui a base que eles usam para dizer não existe mais. Acabou. Deus revelou para o apóstolo Paulo que iria acabar. Então no passado, de fato aconteceu. E foram batizados com o Espírito Santo. Não foi só lá no Pentecostes. Houve outras pessoas que contavam experiências como essa. Mas isso cessou, acabou. Porque Deus revelou para o apóstolo Paulo. E a gente encontra outros versículos, inclusive esse daqui mesmo também diz que não, isso daqui tem pessoas, irmãos, são pobres quanto à interpretação de texto. E são pessoas, irmãos, que têm renome, são pessoas importantes, conhecidas no Brasil inteiro e fora do Brasil, mas em alguns textos eu acho elas muito pobres quanto à interpretação. E no mesmo capítulo, quando diz assim no versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, no versículo 10 diz assim, quando porém vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Pausa. Irmãos, o que é perfeito já chegou, porque quando vier o que é perfeito, será aniquilado. Não, mas eles têm também uma explicação para isso, e eu sei qual é a explicação, vou te dar a explicação. Eles falam, porque o que eles estavam falando era a palavra de Deus que ainda não estava completa. Veio os discípulos, veio Pedro, veio Judas e veio Marcos, todos eles. Quando completou, veio Paulo. Quando completou a palavra de Deus e ela se tornou perfeita, aí sim, veio agora o que é perfeito, acabou. Então eles se baseiam nisso. Está se falando da Bíblia. Por acaso o que é perfeito não está falando a respeito do próprio Deus, do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo? Bom, eu prefiro acreditar que está se falando de Jesus. Isso a gente pega em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Não vai muito não, tá? Está perto. Faça muitas folhas. Efésios capítulo 4. Quer dizer então que acabou a profecia, acabou o dom de línguas, acabou os dons, acabou. Eles falam que sim, que já acabou. Que hoje a gente só precisa servir a Deus, falar, continuar anunciando o Evangelho, mas esse negócio de dons acabou a profecia, acabou o dom de expulsar demônio, acabou todos os dons, né? Já foram aniquilados. Mas aqui está dizendo em Efésios capítulo 4, no versículo capítulo 4, versículo 7. Isso, capítulo 4, versículo 7, vamos lá. Do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida a segunda força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo
e manifestar qual seja a dispensação do ministério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Opa, eu falei foi 4? Vocês são uma bênção. Bora, capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Vocês têm que ajudar, né? Bora lá. E capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando ele subiu, e quem foi que subiu, senão aquele que desceu? Está falando de Jesus Cristo. Quando ele subiu, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Cadê esses dons? Aí no versículo 9 diz assim: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aleluias. No versículo 11: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista, está aqui o versículo, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ponto. Ele subiu, deu poder, deu dons aos homens para a edificação do corpo de Cristo. Cadê o corpo de Cristo? O corpo de Cristo também subiu, não precisa mais dos dons, o corpo de Cristo está aqui. Então os dons também continuam operantes, porque o corpo de Cristo ainda está na terra e a gente está se referindo à igreja. Os dons continuam operantes. Então aconteceu de eles receberem o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu, continuou na terra, e a gente tem alguns relatos de outras pessoas também que foram batizadas no Espírito Santo. E como alguns dizem, né, quando a pessoa se batiza nas águas, o Espírito Santo já está com a pessoa. Bom, eu acredito sinceramente, quando a pessoa aceita Jesus, quando ela desce as águas e ela entrega a vida dela para Jesus Cristo, para viver uma vida piedosa, eu verdadeiramente acredito que o Espírito Santo começa a acompanhar e a trabalhar com aquela pessoa. Mas isso não é o batismo no Espírito Santo. O batismo nas águas é uma bênção. O batismo com o Espírito Santo é outra bênção. O batismo com fogo também, a Bíblia fala do batismo no Espírito Santo. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, que são bem diferentes. Então, um versículo aqui pode nos fazer entender que o batismo com o Espírito Santo acontece, irmãos, diferente do batismo nas águas. Quando a pessoa aceita Jesus, ela tem a companhia, a parceria, o Espírito Santo já está ali ajudando ela. Mas isso não é o batismo com o Espírito Santo. Nós recebemos essa graça, esse privilégio de ser cheios do Espírito Santo. A gente pode encontrar isso, Atos 19. Atos, capítulo 19. Diz assim, olha, versículo 1. E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, olha aqui para mim, discípulos. Você sabe o que é isso, né? Discípulos, eles já estavam trabalhando para Jesus, já estavam fazendo a obra de Deus. Eles estavam atuantes no serviço do Senhor. E quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra pessoas atuantes no serviço do Senhor. E aí ele pergunta assim, olha, no versículo 2: perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando credes?
Dá uma pausa. E aí? Que pergunta é essa? Mas se a pessoa aceita Jesus, crê em Jesus, o Espírito Santo já está com a pessoa, por que Paulo faz uma pergunta dessa? Não faz uma pergunta dessa à toa. Quando a pessoa aceita Jesus, quando ela crê em Deus, ela tem a companhia do Espírito Santo, que pode estar andando com essa pessoa, sim, trabalhando, ajudando ela. Mas existe uma bênção maior, que é o de ser batizado, de ser selado e de receber o Espírito Santo dentro de si mesmo. Por isso que Paulo perguntou: vocês receberam o batismo com o Espírito Santo? O que eles responderam? No 3, deixa eu voltar aqui no 3. Então Paulo perguntou: em que fostes batizados? Deixa eu voltar aqui no 2. Perguntou-lhe: recebeste porventura o Espírito Santo quando credes? Ao que ele respondeu: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Vou comentar uma coisa rápida, né? Que triste, irmãos. Eu falava isso aqui na quarta-feira. Se você me convidar para me passar o dia na tua casa e você me ignorar, fazer de conta que eu não estou ali, é chato, é difícil, é triste. Mas às vezes a pessoa faz isso com o Espírito Santo. Ele está por ali, ele é ignorado, ele é uma pessoa e ele é simplesmente ignorado. E que triste, sabe? O Espírito Santo não era falado, ninguém falou, ninguém alertou, ninguém ensinou, ninguém instruiu a respeito do batismo com o Espírito Santo. E hoje em dia pouco é falado sobre o Espírito Santo. Uma pessoa, alguém de extrema importância, não é falado. Que triste. E aí diz assim no 3: então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. No 4, disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de, completa, arrependimento. Isso aqui é interessante, sabe por quê? Houve quem defende. Queria pegar exatamente a época em que isso daí surgiu, mas agora deu um branco na minha cabeça. Mas começou essa defesa, o nome dele também, começou essa defesa de que crianças precisavam, não tem muito a ver com a pregação, mas eu vou comentar rapidinho. Crianças deveriam ser batizadas porque o batismo imputa a pessoa à família de Deus. É isso que ele se baseia. O batismo imputa a família, amputar e tirar, imputar e incluir. Imputa a família, a criança, a pessoa na família de Deus. Então, quando criança, o mais rápido que você puder imputá-la na família de Deus, para que ela não morra sem se tornando uma pagã. Inclusive, houve uma época, irmãos, cerca de uma geração depois de Constantino, aonde a mesa virou, eram os cristãos não, né? A igreja perseguia os ateus, os pagãos, e criança tinha que ser batizada para imputar ela na família de Deus. Mas aqui Paulo declara que o batismo é arrependimento, batismo é arrependimento, então criança não tem, porque isso é arrepender. Aí no versículo 4 ainda, não é isso? Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, isso aqui não podemos ignorar, é importante, impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Glória a Deus. Isso aqui é importante. A gente precisa ser espiritual e ter uma visão espiritual. Se a gente não tiver uma visão espiritual, a gente vai ignorar muitas coisas. E eu me refiro também a obreiros que são de Deus, que têm o batismo com o Espírito Santo e não ajudam outras pessoas a receber o batismo pela imposição de mãos. Então, aqui a gente vê uma experiência em que também foram batizados com o Espírito Santo e eles já criam em Jesus, inclusive já estavam engajados na obra de Deus. Mas o batismo com o Espírito Santo ainda não havia acontecido. Nós temos pessoas assim, irmãos, que já aceitaram Jesus, que estão caminhando com Jesus, que têm o auxílio do Espírito Santo, mas ainda não receberam o batismo, o selo, ainda não são cheias do Espírito Santo. E eu preciso defender essa experiência que muitos dizem que não acontece mais, porque cessou. Isso foi lá no princípio, na primeira igreja, né? Na igreja primitiva aconteceu,
Os primeiros séculos aconteceram, mas depois foi sendo aniquilado, foi acabando. Hoje em dia já não existe mais nada disso. Não existe também, né, o dom de curar, o dom de milagres. Não, existe sim dons concedidos pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que cada um é dado um dom e não há quem tenha todos os dons, mas cada pessoa tem um dom. Alguém tem o dom de curar, alguns têm o dom de curar. Inclusive tem pessoas que têm esse dom de curar e não sabem, não desenvolvem. Sabe por quê? Porque ela é leprosa, ela não começa a fazer, a exercitar, a impor as mãos, repreender a cura. E se ela não começa a fazer isso, ela nunca vai desenvolver nela o dom de curar, o dom de uma fé sobrenatural, o dom de profecia, que é o de ministrar a palavra de Deus, de anunciar a palavra. São vários dons que infelizmente as pessoas buscam tantas coisas, mas não buscam coisas espirituais, que são os dons do Espírito Santo. E diz assim, não, acabou, não existe mais. Foi lá no começo. Hoje em dia não existe mais. Sim, eu concordo que muita coisa acabou. Que muita coisa acabou não, que está acabando. Muita coisa está acabando. O amor está acabando. O amor está acabando, o respeito está acabando, a reverência está acabando. Muita coisa está acabando nesse mundo. Está sendo muito difícil viver num mundo assim, aonde o amor está em extinção, o respeito ao próximo está em extinção, a reverência e a empatia, está tudo se acabando. Mas nós que estamos ligados a Cristo, nós somos diferentes. E Deus, Jesus, Espírito Santo continua se manifestando através da sua igreja. Aqui é dado o privilégio de fazer não só o que Jesus fez, mas milagres, operações maiores do que a de Jesus. E a gente não pode ignorar que essa é a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero falar mais um pouco sobre essa pessoa. Vou correr rapidinho aqui, não vamos parar, tá? Ele é uma pessoa, porque no livro de Atos, capítulo 13, versículo 2, mostra que ele é uma pessoa. Porque ele fala, ele mandou separa aí, esses dois aqui para um ministério. Esse eu vou ler tudo agora. Ele fala, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 ao 11, ele pensa. E em Efésios capítulo 4, 30, ele sente. Em Atos capítulo 16, versículo 7, mostra que ele tem vontades. João capítulo 16, versículo 14, a missão dele é glorificar a Cristo e falar de tudo aquilo que ele ouve, trazer ao nosso coração. João capítulo 16, versículo 14, 16, do 7 ao 8, ele convence do pecado, ele convence o pecador. Romanos capítulo 8, versículo 2, ele age transformando o crente. Gálatas capítulo 5, 16, ele guia. E Gálatas capítulo 5, 22 ao 24, ele capacita, ele dá capacidade. E vai comigo em Salmo 51. Ele é uma pessoa, e essa pessoa, ela foi enviada. Se você pedir, ele te batiza. O que eu preciso para ser batizado? Salmos 51. Esse Salmo 51, ele fala sobre, assim que Davi, ele cometeu aquele pecado com Betseba. Batseba, ele estava com o coração quebrantado. De acordo com um dicionário bíblico, com a tradução bíblica, quebrantado significa em pedaços, moído, pó. Como exatamente assim? Você nunca sentiu o teu coração quebrantado? Em pedaços, pó, extrema tristeza. Nunca sentiu o coração cheio de tristeza? Será que alguém aqui que está me ouvindo, nunca aconteceu de você chegar na igreja, irmãos, e a única coisa que você quer é se lançar aos pés de Jesus? Você só quer dobrar o joelho e chorar até não haver mais uma lágrima.
Nunca aconteceu com um de vocês aqui? Você só quer chorar, chorar aos pés de Jesus, rasgar o coração aos pés de Jesus, se tornar como se fosse uma criança recém-nascida procurando leite materno. Nunca aconteceu? Davi, ele estava com o coração em pedaços. É importante a gente entender o motivo pelo qual Davi estava assim, porque o motivo que ele estava assim é nobre. O motivo pelo qual os discípulos, que lá haviam cerca de 120 discípulos lá em Pentecostes, e o Espírito Santo encontrou um lugar, encontrou espaço, ele encontrou um altar preparado para que ele pudesse santificar, para que ele pudesse se manifestar. E o altar que eu estou falando é o coração daquelas pessoas, porque o coração daquelas pessoas estava pronto, estava quebrantado, eles estavam arrasados, o sentimento estava muito forte, por causa da morte de Jesus, por tudo que aconteceu, pela forma como Jesus morreu, a falta de Jesus, o fato de esperar que Jesus já fosse voltar. Eles estavam muito tristes, muito tristes. E qual era o motivo da tristeza? Jesus. E quantas vezes, né, essa dificuldade que hoje falam assim, cessou, acabou, mas é porque realmente nos dias atuais é tão difícil. E eu estava vendo um testemunho de alguém dizendo: na minha igreja tem 5.000 membros. A pessoa falando: na minha igreja tem 5.000 membros, e raramente alguém é batizado com o Espírito Santo. E eu sei que é assim. Por quê, irmãos? A preocupação deles era Jesus Cristo. Quantas vezes eu vou colocar assim, tá? Quantas vezes a gente chega na igreja com o coração quebrantado, com o coração contrito, despedaçado, em pó. Qual é o motivo? É o marido, é a esposa, é uma discussão, é o filho, é a situação financeira, é a divisão no lar, é a vida que a filha escolheu para viver, é o fato de alguém ter se afastado dos caminhos do Senhor, N preocupações. Jesus, nunca. O nosso coração, ele geralmente não está como o coração daqueles discípulos, preocupados com a volta de Jesus, preocupados e se preparando para a volta de Jesus, porque eles acreditavam que ele já ia voltar. Geralmente o coração se quebrando por outras razões, por outros motivos, mas não por causa de Jesus Cristo. E quando Davi, ele cometeu um pecado, aconteceu algo que precisa acontecer com a gente. Mas eu não adulterei, não mandei matar ninguém. Mas o que aconteceu com Davi precisa acontecer com cada um de nós. Ele reconhece o pecado dele, o coração dele fica em pedaços, porque quebrantado significa isso, em pedaços, moído, pó, tristeza. A gente lê, pega um pedaço aqui, mas eu acho que depois eu vou pular lá para onde eu quero. Vou começar aqui no versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus,